interpretar sinais de estresse, fadiga e relacionar com diferentes áreas que podem interferir diretamente no desempenho. Bom, um dos principais impeditivos aí para avançar de nível na performance é a fadiga precoce, né, que pode ser causada por um mau gerenciamento dos treinos, pela má alimentação, descanso, enfim, são vários fatores que às vezes não aparecem de forma clara para a gente, mas que podem impactar de forma negativa aí nossa evolução. Sendo assim, precisamos entender alguns exemplos para que saibamos procurar ajuda aí com o profissional adequado e na hora certa. Bom, por exemplo, às vezes um problema com dor, com alguma lesão, podem nos confundir, né? Ele pode ser causado por um mau posicionamento da bike relacionado ao bike fit, ou por uma fragilidade em algum grupo muscular relacionado à academia, ou simplesmente está relacionado ao excesso de esforço, muitas vezes pela exigência de uma variação de terreno ou de uma variação de treino. Portanto, o que devemos atentar? Bom, relacionado ao ajuste na bike, né, o bike fit, pode ser formigamento no pé, dor no joelho, dor nos punhos, no pescoço, ou seja, relacionado aos principais pontos de apoio que a gente tem na bike. Então, para não errar, se houver algum desses desconfortos aí, sentir dor, preste atenção nos próximos treinos, tente mudar a posição na bike, relaxar mais o corpo, perceber se acontece só quando você força ou só quando está mais cansado e perde a postura em cima da bike, ou se é na hora dos impactos, sinta se o pneu está muito cheio, enfim, talvez nem esteja relacionado ao bike fit, né? Mas mesmo assim a gente precisa prestar atenção, focar em minimizar aí as possibilidades para ter um diagnóstico aí mais preciso, caso tenha algum desses sintomas aí, e esclarecer melhor ao fitter se for o caso, né? Bom, outro sintoma comum relacionado ao fortalecimento muscular específico é a dor na lombar, né? Acontece demais no ciclismo, eu mesmo já sofri muito, trava tudo de tanto fazer força, e muitas vezes identificamos como prego, né, como falta de energia, pela incapacidade de aplicar potência no pedal que ela causa, né, quando acontece essa contratura na lombar. Então, no final das contas, quando sentimos essa travada, a gente volta já com a ideia de começar uma musculação na semana seguinte, mandando peso, tensionando ainda mais uma musculatura que já está fadigada, cheia de contratura. Então não é legal fazer isso, né? Se passar por uma situação dessas, o ideal é procurar primeiramente um tratamento com fisioterapeuta, e antes de começar um fortalecimento na academia aí, espere essa fase de treinos pesados ou de competições dar uma aliviada, e aí você faz uma anamnese e veja se o nível de intensidade que você fez, somado às condições do terreno onde sofreu lesão, foi condizente com o que você faz no dia a dia, né? Porque muitas vezes não simulamos bem os treinos de acordo com o desafio que a gente encara pela frente. E até atletas super treinados podem sofrer uma contratura devido ao esforço excessivo. Portanto, não pense em resolver isso em 2 semanas. Começar um fortalecimento somado aos treinos na bike gera um aumento de carga muito grande nessa região da lombar, né? Então, ao gerar potência nos pedais aí, a tensão na região do quadrado lombar e na coluna toda é muito grande. E o terreno com alta inclinação exige muito. Então tome cuidado com a combinação desses treinos aí. O ideal, se for, é baixar a intensidade nos treinos da bike, né, até se adaptar com os treinos da musculação quando começar o programa, né? Pelo menos nas 2 primeiras semanas, roda mais no plano, mais tranquilo, e depois ir voltando com as cargas que era acostumado a fazer. Senão você não sabe depois se está ajudando ou se está atrapalhando. Então temos a mania de querer aperfeiçoar uma capacidade sem focar nela de maneira correta, né? O medo às vezes por medo de perder treino, de perder performance,
e isso impede o processo correto. É como querer não derrapar numa curva sem tirar o pé do acelerador. Eu mesmo já fiz muito isso e às vezes só a lesão chegando para a gente tirar o pé dos treinos. Então os próprios exercícios aí que a gente tem nesse curso de treinamento funcional criado pelo Maurício Arruda são um exemplo aí que pode te ajudar a iniciar um fortalecimento seguro, usando muitas vezes o peso do próprio corpo como resistência. Então fica a dica aí, fortaleça seu shape aí para aguentar as exigências do mountain bike. Bom, enfim, temos muito receio em dar um passo atrás, né, para recomeçar e investir numa forma diferente de treinar. Sempre achamos o fim do mundo perder 1 ou 2 treinos e não é assim, né? Porque se fosse assim, atletas que sofrem algum acidente, alguma lesão, ficando dias sem treinar aí, não voltariam tão rápido à sua forma. Sabemos que não é bem assim. Às vezes eles voltam até mais forte. Então vale a pena fazer uma preparação, mudar o estímulo aí de vez em quando e fortalecer um grupo muscular aí que pode estar fraco. Bom, outro sinal de estresse que pode antecipar a fadiga está relacionado à nutrição. Também pode nos confundir, né? Por exemplo, um ciclista ter uma queda de desempenho em detrimento de uma má nutrição e relacionar isso à falta de treino. Um estresse no sistema fisiológico devido a uma má nutrição também acontece muito. A baixa no sistema imunológico é um exemplo clássico, né? Na minha rotina como treinador vejo muito. Basta começar um aluno novo, um programa de treinamento, a gente faz um incremento na carga aí toda semana. E quando o ciclista insiste em fazer um pedal forte, uma corrida na semana que deveria descansar, vem aquele resfriado como resposta, né? E às vezes nem o resfriado para o ciclista. Ele mal se recupera, já cai na intensidade novamente, daí infecções começam a aparecer e ele não aceita, ele assimila os sinais do corpo a outros fatores e não enxerga isso como um alerta, né? Por não querer diminuir os treinos, por medo de perder performance. Mas não é bem assim. Quando o corpo está fragilizado, até uma coceira, uma diarreia pode ser consequência de um alto estresse. Uma dor de cabeça pode ser sinal de desidratação, por exemplo. Então, depois de anos, eu comecei a entender melhor meu corpo e perceber que qualquer sinal devemos investigar porque surgiu, reavaliar os treinos, né, que fez nos últimos dias. Aprendi a usar melhor a alimentação, né, com as propriedades adequadas no momento certo. Talvez isso seja mais importante do que aquela preocupação excessiva em escolher o tipo do alimento, né, aquele alimento modinha. Então não é bem assim. Mesmo um ótimo alimento ou um suplemento, não é bom repeti-lo em vários momentos do dia ou em vários dias no ano, né? Então variar as fontes de vitaminas, de proteínas, de carboidratos é a chave. Fica a dica aí, galera. Eu fiz várias mudanças aí que ficaram permanentes na minha rotina. Diminuí, por exemplo, a carne vermelha 90%, busquei outras fontes de proteína, deixei a alimentação mais leve antes de dormir, passei a usar frutas como fonte de gordura na semana dos treinos longos, alimentos energéticos, vasodilatadores nos dias de treino intenso, a não hidratar só com água, repor os minerais não só em cápsulas, não ingerir álcool depois de um treino forte, fazer jejum por volta de 18 horas pelo menos uma vez na semana e incluir exercícios de respiração e meditação. Fazendo isso, consegui boas sensações que mudou drasticamente minha rotina. Galera, agora preste atenção a esse tipo de estresse. Se ainda não tem uma alimentação legal, treina muito e anda sempre esgotado, preste atenção nesses sinais que pode diagnosticar o overtraining, muitas vezes confundido aí com o overreaching, né? O overreaching é um estado de fadiga, acontece com mais frequência, né? Que é uma baixa de desempenho aí numa fase transitória.
É comum em atletas que se submetem a uma alta carga de treino, mas isso pode ser revertido em ganho de performance com a supercompensação, né, que todos conhecem, que é fazendo o descanso correto, a alimentação correta, depois de uma semana exaustiva de treino, né? Porém, se não houver esse equilíbrio aí e consciência dessa supercompensação, esse overreaching pode evoluir para uma fadiga crônica, né? Levando ao overtraining, que a maioria pensa que está com overtraining, mas não chegou ainda nesse ponto. O overtraining, ele envolve distúrbios e desequilíbrios hormonais graves, como consequência aí o abandono do esporte ou pelo menos no mínimo interrupção dos treinos por semanas ou meses, dependendo da gravidade. Então por isso que é importante a gente balancear, comparar e relacionar o nosso rendimento aí dos treinos através relacionar com a percepção de esforço, com o nível de humor, satisfação pessoal. Então ao passar das semanas aí é sempre bom a gente prestar atenção nesse equilíbrio aí, se está tudo em ordem. Quanto à performance, não se deve tirar conclusões precipitadas em todos os treinos, né? Tem gente que em um dia mal já pensa que está com overtraining, então temos que aceitar que o rendimento oscila e não é toda semana que estamos bem, e principalmente se não houver esse equilíbrio, né? Se não houver essa rotina equilibrada. No entanto, se percebemos que estamos mal e que o treino não está rendendo durante 2, 3 dias seguidos, então você descansa um dia, gira leve no outro e veja se há melhora. Se mesmo assim o treino não rende como normal, você não tem motivação, isso é um sinal de excesso de carga. Então, primeira dica aí é mudar o tipo de estímulo, aumentar o tempo de descanso e por aí vai. Se mesmo assim a falta de vontade de treinar e o baixo rendimento persistir durante mais de uma semana, você precisa analisar se tem outros sintomas aí relacionados ao overtraining, né? Então, o primeiro passo nesse caso é fazer exames clínicos, procurar um endócrino aí para prevenir o quanto antes. Lembre-se que o sofrimento saudável é aquele provocado pela força propulsiva e a vontade de cada vez mais forte. O contrário não é saudável, né? Aquele sofrimento induzido pela insistência em continuar o ritmo, aquele ritmo que está insuportável e que você já perdeu o padrão de movimento, postura em cima da bike, e mesmo assim você não consegue aumentar o ritmo em nenhum momento do treino, e uma sequência de treinos assim pode ser prejudicial para o seu organismo, né? Pode desencadear um overtraining, um excesso de treinamento que leva, como eu já falei, alterações hormonais, físicas e até psicológicas. Então fica atento nisso, bons treinos.